Olha, um artigo aqui da Malu Gaspar, do Globo. Esse artigo aqui de hoje é 29 de abril de 2023, deixa claro que aquela operação da Polícia Rodoviária Federal, junto com o Ministério da Justiça, principalmente da PRF, no dia da eleição, no segundo turno, foi uma operação exclusivamente para impedir que os eleitores do Lula fossem votar, principalmente nos locais onde se tinha mais eleitores do Lula. E como é que isso aconteceu? Simples. O Ministério da Justiça, na época do Bolsonaro, o Ministério da Justiça do Bolsonaro e a Polícia Rodoviária Federal, o que é que fizeram? Fizeram um mapeamento onde Lula teve mais votos. E a partir desse mapeamento onde Lula teve mais votos no Nordeste, então criaram aquela operação que era para atrapalhar, para impedir, na verdade, que os eleitores do Lula fossem votar. Inclusive, depois, no dia do acontecido, alguns policiais rodoviários federais fizeram questão de, inclusive, colocar em redes sociais, em grupos de WhatsApp, a operação para barrar os eleitores do Lula, exclusivamente os eleitores do Lula. Então, essa notícia aqui da Malu Gaspar não deixa dúvida de que foi uma operação deliberadamente criminosa para atrapalhar o processo eleitoral, para impedir a eleição do presidente Lula. Então, veja só, cúpula da PRF deliberou operações no segundo turno em reunião sigilosa e tentou cobrir rastros. A Polícia Rodoviária Federal selou o destino das operações que dificultaram o trânsito de eleitores em redutos lulistas no segundo turno da eleição de 2022, numa reunião convocada às pressas para a sede da corporação em Brasília, no dia 19 de outubro, pouco mais de 2 semanas após o primeiro turno e a 11 dias da disputa final entre Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. A discussão foi realizada na sessão extraordinária do Conselho Superior da PRF e cercada pelo esforço da cúpula da corporação naquele momento para eliminar rastros de seu conteúdo. O plano da Operação Eleições 2022 foi repassado pelo diretor-geral bolsonarista Silvinei Vasquez a todos os superintendentes da PRF na reunião do colegiado. Até mesmo a ata do encontro, que não consta na agenda de Vasquez, foi manipulada para que não houvesse registro oficial da operação prevista para o segundo turno. O documento obtido pela equipe do blog Via Lei de Acesso à Informação, a LAI, já em dezembro, indica a participação de 44 dos 49 integrantes do colegiado, entre diretores e superintendentes da PRF nos estados, e informa apenas a discussão de temas triviais, como o treinamento físico e institucional da PRF e o cálculo das escalas de serviço em situações excepcionais. Mas o principal objetivo do encontro, planejar as blitz que impuseram os obstáculos aos eleitores de Lula, não consta do documento. Veja que aí você tem uma atitude criminosa, ou seja, não colocar exatamente no relatório, não colocar inclusive no documento de que aquela operação era para esse tipo de coisa. Então fizeram, digamos assim, uma maracutaia para, na verdade, fazer a operação que pudesse impedir que os eleitores do Lula votassem. E continuando, como a ata não traz sequer a informação de que esse tema foi discutido na reunião de 19 de outubro, claro, né, que eles não iam colocar na agenda, né, quer dizer, no documento oficial, que todo o procedimento era para barrar
os eleitores do Lula, né? E o objetivo, na verdade, era esse. Então, a equipe da coluna passou os últimos 5 meses procurando integrantes da PRF que tivessem estado em Brasília naquele dia para reconstituir o que se passou. Confirmamos a informação com 5 integrantes da PRF, dos quais 3 estiveram na reunião e confirmam que as operações foram o principal tema em debate naquele dia. Mas a convocação de última hora não foi o único fato atípico no enredo da reunião do Conselho da PRF. Diferentemente do que costuma ocorrer na corporação, o encontro ocorreu de forma exclusivamente presencial para evitar gastos com o deslocamento dos 26 chefes regionais que trabalham fora da capital. Muitas reuniões costumam ser virtuais. Por isso, todos os superintendentes precisaram viajar a Brasília. Na entrada do auditório da sede nacional da PRF, atentem para isso aqui também, olha. Na entrada do auditório da sede da PRF, os participantes precisaram entregar celulares e relógios a 2 agentes do setor de inteligência da polícia para evitar que a discussão fosse gravada. Ou seja, só é pensar aí, se não tivesse nada estranho, criminoso, então claro que não iam fazer esse tipo de coisa. Então tiveram cuidado de não permitir nenhum celular, até mesmo relógio, né, porque podia ter algum relógio que pudesse fazer, digamos, alguma gravação, alguma coisa desse tipo, alguma tecnologia assim. Então até isso eles tiveram cuidado de fazer, né? Inclusive, na verdade, o diretor da PRF na época, né? Segundo a equipe da coluna apurou, essa era uma tática comum na gestão de Vasques. A ausência de participantes virtuais e o confisco dos aparelhos inviabilizou qualquer tentativa de registro do encontro. 3 dos 5 policiais rodoviários federais que ouvimos confirmaram que durante a reunião, Vasques disse que havia chegado, olha só, havia chegado a hora da PRF tomar lado na disputa. Você observe aí o crime. Você tem uma instituição, um órgão federal, que é para atuar na sociedade, independente de partido político. Nesse dia da eleição, o diretor da PRF assume na reunião que a PRF tinha que tomar lado, e que lado era, claro, Jair Bolsonaro. Então, o diretor-geral pediu o engajamento dos presentes nas operações de 30 de outubro, especialmente no Nordeste. Enfatizou ainda que um segundo mandato de Bolsonaro traria benefícios a todos ali e à corporação, que teve suas prerrogativas expandidas no primeiro, durante o mandato do então presidente. 2 dos integrantes da PRF com quem conversamos, porém, dizem que havia justificativas concretas para o reforço das operações no Nordeste. Claro, eles usaram a brecha legal, as brechas da lei, para empurrar essa operação com o objetivo claro de impedir que eleitores do Lula, eleitores do Nordeste, pudessem votar em Lula. Um deles relatou que a permissão dada pelo ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, para que prefeituras e governos estaduais fornecessem transporte público grátis a eleitores, levou a um aumento na previsão de ônibus nas estradas, o que justificaria a operação. Ou seja, então eles pegaram essa deixa, olha, uma vez que vai ter vários ônibus, vão ter vários ônibus, carros para levar eleitores, então a justificativa está aí exatamente para dizer, olha, precisamos fiscalizar isso. Então, olha só, outro argumento utilizado, é exemplo do que fez também o então ministro da Justiça, Anderson Torres, que está preso, atualmente, em uma visita à superintendência da PF na Bahia, uma semana depois do encontro em Brasília,
foi o de que havia muitas denúncias de compra de votos na região. Ou seja, aí você tem aí digamos assim, um procedimento aí já claramente favorável ao Bolsonaro, no caso, porque aí, falando de compra de voto, não sei o quê, mas aí, na verdade, para colocar a justificativa de que, olha, precisamos parar todos os veículos para fazer averiguação. Só que tem um detalhe, pessoal. Os carros que eram parados, todos os veículos que eram parados, eram somente os que tinham bandeira ou adesivo do PT. Inclusive, um senador, o senador Otto, da Bahia, chegou a ser parado pela Blitz enquanto ele viu os carros que tinham o 22 serem liberados tranquilamente. Então, essa é onde está a questão X da questão aí. A orientação do diretor-geral para que a PRF preparasse bloqueios em regiões nas quais o candidato petista havia assegurado vantagens no primeiro turno causou perplexidade em alguns dos participantes. Segundo o relato de um deles, houve uma votação para chancelar as operações e os contrários concordaram em não manifestar suas divergências publicamente. Ao final, 9 participantes da reunião não assinaram a ata. Dos 44 participantes citados no documento, 37 registraram ter estado no encontro do dia 19, os outros não haviam colocado suas assinaturas eletrônicas no documento, salvo no sistema do governo até 12 de dezembro, quando a ata foi fornecida ao blog. Um dos participantes, tidos como ausentes, assinou o documento posteriormente e o outro se recusou a assinar e ficou de fora do arquivo. A primeira assinatura do documento só foi registrada, olha só, 22 dias após a reunião em 10 de novembro, 53 minutos após a equipe do blog solicitá-lo por meio da Lei de Acesso à Informação na plataforma fala.br do governo federal. Ou seja, podemos até pensar o seguinte, concluir o seguinte: se o blog não tivesse feito esse pedido, eles estariam fazendo a manobra e possivelmente nem teriam as assinaturas. A segunda assinatura só viria 6 dias depois, em 16 de novembro. Outros 23 participantes da reunião assinaram no mesmo dia 16, alguns com intervalo de 2 minutos entre si. A última só seria protocolada em 29 de novembro, mais de um mês após o encontro. Já a íntegra do documento só seria disponibilizada pela PRF no dia 12 de dezembro, 42 dias depois de registrado o nosso pedido de acesso à informação. Nós procuramos o ex-diretor-geral Silvinei Vasques, mas não conseguimos contato. Questionada sobre inconsistências nas assinaturas da ata, a PRF informou que elas só poderão ser esclarecidas pelos próprios policiais. A corporação informou ainda que, no caso de férias, o servidor só poderia assinar o documento após o retorno, mas não explicou porque todas as assinaturas ocorreram só a partir de novembro. A reunião chancelou as operações que ganhariam atenção nacional já durante a votação no segundo turno. As instruções para sua realização foram detalhadas em uma ordem de serviço assinada no dia 26 de outubro por Vasques e seu diretor de operações, Djairlon Henrique, além do diretor de inteligência, Luiz Carlos Reichardt Jr. As informações que subsidiaram a ordem de serviço oficializada pela PRF partiram do próprio ministro da Justiça, como revelamos no último dia 19, a ex-diretora de inteligência da pasta, Marília Alencar, que é próxima de Anderson Torres, confirmou para a Polícia Federal ter elaborado um mapeamento, olha aí, um mapeamento das cidades em que Lula teve desempenho superior ao de Bolsonaro no primeiro turno.
Ou seja, a grande pergunta: cabe à Polícia Rodoviária Federal fazer esse tipo de coisa, fazer um mapeamento dos eleitores do Lula? Então tá aí mais, digamos assim, uma assinatura aí do crime cometido pela PRF, tendo à frente o Silvinei, e pelo ministro Anderson Torres também, né? Foram esses dados que nortearam a definição dos pontos que deveriam ser fiscalizados no planejamento da PRF, por isso que eles diziam, agora vamos barrar os eleitores do Lula, né? Porque os carros com 22 não eram parados. Esse detalhe também chamou a atenção de pessoas familiarizadas com o roteiro normal para esse tipo de operação. Sob a condição de anonimato, agentes da PRF, com experiência na área operacional, afirmaram que, além de ser atípico antecipar locais de fiscalização em documentos públicos, a própria decisão de onde colocar bloqueios nas estradas seria uma atribuição das áreas operacionais das superintendências nos estados e não da cúpula da instituição. A ordem de serviço assinada por Vasques e a informação de que o esquema da operação em eleições seria diferente dos outros anos por interferência de Bolsonaro circularam em Brasília na reta final da disputa e provocaram reclamações de partidos da coligação de Lula ao TSE e ao Supremo Tribunal Federal, como o PT e o PSB. Atendendo a um pedido do deputado petista Paulo Teixeira, de São Paulo, que viria a se tornar ministro de Lula, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, proibiu na noite de sábado, 29 de outubro, né, exatamente que já de manhã já iria ter a eleição, as duas corporações de realizar qualquer força-tarefa visando o transporte por eleitores até a conclusão, voltando aqui a leitura para entender. Atendendo a um pedido do deputado Paulo Teixeira, de São Paulo, que viria a se tornar ministro de Lula, o presidente do TSE, Alexandre Moraes, proibiu na noite de sábado, 29 de outubro, as duas corporações de realizar qualquer força-tarefa visando o transporte público de eleitores até a conclusão da votação. Porque se viu, o Alexandre Moraes viu que aí teria um crime. Já na madrugada de domingo, olha só, Silvinei Vasques afrontou, repetindo, Silvinei Vasques afrontou a decisão do TSE e manteve a ordem de serviço que determinava a realização das operações com o efetivo reforçado em redutos lulistas. Afrontou, tá? Então, às 2 horas e 43 minutos da madrugada, o aliado de Bolsonaro assinou sozinho, o Vasques, um ofício aos superintendentes informando que o planejamento estava mantido a despeito da ordem da corte. Ou seja, ele cometeu um crime. No documento, o então diretor-geral sustentou que as operações programadas estavam em estreito alinhamento com os objetivos previstos na decisão do TSE. Como se sabe, a tese não parou de pé. No início da tarde de domingo, transcorridas 5 horas de votação, com bloqueios, ou seja, olha, se amanhã todinha, na verdade, até depois de 1 hora da tarde, tá? Teve o bloqueio até mais ou menos 1 hora e poucos minutos, né? Enquanto parasse tudo aí. Então, no início da tarde, domingo, transcorridas 5 horas de votação com bloqueios da PRF em vários estados do país, Moraes intimou Vasques a interromper as operações imediatamente. A intimação foi acatada pela polícia, mas o episódio aumentou a tensão em um segundo turno avaliado como imprevisível pelas duas campanhas presidenciais. Ao final, Lula venceria Bolsonaro com a margem mais estreita desde a redemocratização, 2,1 milhões de votos, ou 1,8% dos votos válidos. Na véspera da votação, Vasques
né, que é o Silvinei Vasquez, né, era o diretor da PRF, usou o seu perfil oficial no Instagram para se manifestar sobre as eleições. Vote 22, Bolsonaro presidente. Escreveu então o diretor-geral da PRF sobre a imagem de uma bandeira do Brasil em referência ao número do partido de Bolsonaro, o PL. Conta-se também que quando o ministro do TSE, o presidente do TSE, o Alexandre de Moraes, convocou o Silvinei Vasquez para dar explicações, o Silvinei Vasquez foi inclusive com um aparato policial, como se fosse um tom de ameaça, né, para justificar a situação. Uma coisa que estranhou na entrevista, nesse dia aí, que o Alexandre de Moraes pediu para parar com os bloqueios, foi que o Alexandre de Moraes, a princípio, não sei se foi por estratégia, acredito que sim, concordou com o Silvinei de que tudo estava normal, né, e que não havia nenhum prejuízo, né, claro que o bloqueio precisou parar, né, acho que foi uma estratégia, mas está aí para vocês perceberem a prova concreta do crime cometido pelo diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal e também aí junto com o ministro da Justiça do Bolsonaro, Anderson Torres, que hoje está preso. Então, esse caso precisa de explicações ainda, porque o Silvinei Vasquez, ele saiu, como se diz assim, ele saiu na moita, né, dessa história toda, pediu até a aposentadoria, né, mas acredito que esse caso também deverá ser investigado, porque o Silvinei Vasquez, ele deve muita explicação também sobre esse procedimento aí. Então, aí nós temos, o que é que nós temos aí? Um aparelhamento da Polícia Rodoviária Federal, no caso, sob a ordem do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, para favorecer o candidato Bolsonaro na eleição de 2022. É isso aí. Dê a sua opinião sobre esse assunto, diga o que você acha e também dê um like, inscreva-se no nosso canal professornunes.jns e até o nosso próximo vídeo.